somos do curso de Engenharia Civil da PUC Goiás, da matéria de fenômenos do transporte, e vamos falar sobre o tema de convecção térmica. Meu nome é Anderson Carvalho. Vamos falar lembrando isso. Meu nome é Felipe Queiroz. Galera, lembrando, não se esqueça de dar seu like. Galera, lembrando, não se esqueça de dar seu like. Pessoal, nós somos do curso de Engenharia Civil da PUC Goiás, da matéria de fenômenos do transporte, e vamos falar sobre o tema de convecção térmica. Meu nome é Anderson Carvalho. Aumentando o trabalho, falando sobre a análise de calor por convecção. Galera, lembrando, não se esqueça de dar seu like. Vou dar início à apresentação do trabalho, falando sobre a análise da transferência de calor por convecção. A matéria é fenômeno dos transportes. Professor Hugo Leonardo, os alunos Ícaro Rondon, Anderson Carvalho, André Luiz, Luan Barbosa e Felipe Queiroz. A turma é a C01. Convecção térmica. Convecção térmica. Formalmente, convecção é o fenômeno no qual o calor se propaga por meio do movimento de massas fluidas de densidades diferentes. A convecção térmica é uma das formas de propagação do calor que ocorre nos líquidos e gases. Recebe esse nome, pois a transmissão do calor acontece por meio das correntes de convecção circulares que se formam por conta da diferença de densidade entre os fluidos. Note que a densidade muda quando a temperatura varia. Agora vou iniciar o meu tema, análise da transferência de calor por convecção. Introdução. Transferência de energia entre uma superfície e um fluido em movimento sobre essa superfície. A convecção inclui a transferência de energia pelo movimento global do fluido, a advecção, e pelo movimento aleatório das moléculas do fluido, condução ou difusão. Aqui embaixo a gente vê uma figura que mostra o fluxo do fluido, o fluxo do calor subindo e a superfície da placa, uma superfície plana. E ao lado mostra a equação. Fatores que influenciam na convecção. Propriedades do fluido: a massa específica, viscosidade, condutividade térmica, calor específico. Propriedade do escoamento: velocidade laminar ou turbulento e temperatura. A geometria: escoamento externo, interno e rugosidade da superfície. Propriedades físicas: temos a massa específica, a viscosidade dinâmica, condutividade térmica, calor específico, viscosidade cinemática, difusividade térmica. Fundamentos da camada limite. Região de escoamento afetada cinematicamente pela presença do corpo. Perfil de velocidade. Ação viscosa. Nós temos aí outra figura mostrando a região laminar, a transição e a região turbulenta. Logo na frente você dá para ver a subcamada viscosa e a superfície da placa. E ao lado temos a fórmula que é ilustrada abaixo, a fórmula da região laminar. A parede, condição de não deslizamento.
corrente livre, escoamento irrotacional, aparecimento do perfil de velocidade, origem da força de arraste, maneira na qual o U varia com o Y através da camada limite, gradiente de velocidade e tensão são consideráveis, o escoamento da espessura, o valor de Y para U igual a 0,99 e com o aumento de X, efeitos de viscosidade penetram na corrente livre e aumenta número de Reynolds. O parâmetro adimensional que relaciona de forma quantitativa as forças de viscosidade e de inércia e cujo valor determina a transição do escoamento laminar para o turbulento é o número de Reynolds, RE. Aqui embaixo nós temos a fórmula do número de Reynolds, onde U, velocidade do fluxo livre, X, distância a partir da borda frontal, o V, viscosidade cinemática do fluido e a densidade do fluido. Aqui nós estamos montando um caminho para o escoamento externo. O gradiente de velocidade da superfície depende da distância de X da aresta frontal da placa. Temos aqui o coeficiente de atrito local, temos a fórmula logo acima, coeficiente de atrito médio e a tensão de cisalhamento média e a força de arraste numa placa. Camada limite térmica se desenvolve se houver diferença de temperatura entre a temperatura da superfície TS e a da corrente livre de fluido, T, região do escoamento afetada termicamente pela presença do corpo. Parede, não deslizamento, condução pura, corrente livre irrotacional, isotérmico. Na camada limite, perfil de temperatura, condução mais advecção. Temos aí outra figura mostrando a corrente livre e o limite térmico, a camada do limite térmico. E com o aumento de X, efeitos da transferência de calor penetram na corrente livre e camada limite. A relação entre as condições da camada limite térmica e o coeficiente da transferência de calor por convecção pode ser demonstrada sobre a transferência de calor, a condição de não deslizamento, condução pura, leve-a. Temos mais outra figura ilustrando a distribuição de velocidade, a distribuição de temperatura e o fluido em deslocamento. O fluxo térmico na superfície local temos uma fórmula e a lei de resfriamento de Newton. Escoamento laminar e turbulento. Escoamento laminar, movimento altamente ordenado. Escoamento turbulento, altamente irregular e caótico, resulta em flutuações de velocidade e de pressão. Subcamada viscosa, transporte dominado pela difusão, grandes gradientes de velocidade. Região turbulenta, transporte dominado pela mistura turbulenta, perfil de velocidade plano. Embaixo nós temos a figura ilustrando o escoamento laminar, a transição e o escoamento turbulento. Logo à direita, mostrando um pouco mais acima, a região turbulenta. Temos a camada de amortecimento e a subcamada viscosa. Quando o RE é menor que as forças de inércia, são insignificantes em relação às viscosas, e os distúrbios são dissipados e os escoamentos permanecem laminar. O RE maior que as forças de inércia são suficientes para amplificar os mecanismos de gatilho e a transição para a turbulência ocorre. A turbulência intensifica a transferência de calor, mas às custas de um aumento nas perdas por atrito.
Número de Reynolds, RE é igual a forças de inércia sobre as forças viscosas. Embaixo temos as fórmulas. Número de Noceu, parâmetro adimensional, resultante a partir das definições do coeficiente de transferência de calor. Temos a fórmula. Parâmetro igual ao gradiente de temperatura adimensional na superfície e fornece uma medida da transferência de calor por convecção na superfície. Temos a segunda fórmula. Representa para a camada limite térmica o que o coeficiente de atrito representa para a camada limite de velocidade. A bibliografia.